E vamos nós. Olá, doutores, muito bem-vindos. Mais nessa noite, mais uma noite do Júlio Especial para Advogados. Muito bem-vindos. Hoje, especialmente, teve um problema técnico, então a gente só está transmitindo para essa página, que é a fanpage do Advogado Empreendedor, mas já vamos ajustar isso para que a gente volte a transmitir no LinkedIn, no Instagram e no YouTube, tá? Essa noite em especial nós vamos falar sobre uma dor que a gente sabe que é muito grande para os nossos advogados, que é a formação de preço. E aqui ao meu lado, nada mais, nada menos que a Beatriz Machini, que é autora desse livro, uma especialista na área financeira, sobretudo para escritórios de advocacia, e autora de um outro livro que é a Valorização dos Honorários de Advocacia. Então aqui é a oportunidade única para a gente tirar todas as dúvidas e aprender muito sobre a formação de preços de honorários na advocacia. Eu quero dar boas-vindas a vocês. Boa noite, doutora Cláudia, doutora Juliane, doutor Lucas, doutora Liana, doutora Ana Paula, que eu já vi aqui. Boa noite a todas. Todas, né? Porque eu tô vendo aqui que a grande maioria são mulheres. A grande maioria são mulheres. Doutor Vinícius, enfim, alguém deu sinal de luz. Onde é que vocês estão, né? Eu quero deixar meu grande abraço com você, pedir que vocês tirem uma selfie com a gente quer homenagear você. Tira uma selfie, coloca lá, publica a selfie, coloca lá hashtag Júlio Especial ADV 2018 e nós vamos compartilhar depois desse momento junto com você. Eu vou pedir para a doutora Beatriz aqui se apresentar. Vocês sabem que a gente não é muito de enrolar e é bem direto ao ponto, bem direto no assunto. Doutora Beatriz, por favor, se apresente. Obrigada, né, pelo convite. É bom estar aqui mais uma vez, né, participando dessa live. E eu quero dar boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês. Falar desse tema é sempre muito gratificante, porque é bom quando nós falamos de algo que é bastante útil e necessário, né? Então, eu quero brevemente compartilhar com vocês que tem sido a minha experiência, né, dentro dessa questão de precificação de honorários. Eu tenho me dedicado à precificação e a finanças na advocacia desde 2012, então a minha vivência é de escritório de advocacia. E eu sei que esse tema de formação de preços é algo que sempre uma dúvida ou outra a gente se depara no nosso dia a dia, mas eu quero trazer para vocês algumas técnicas e também apresentar uma metodologia que amanhã mesmo você já vai poder aplicar no seu escritório e também trazer um entendimento do que a gente vende para o nosso cliente, né? Como que a gente pode agregar valor no preço, tá? Então, eu vou trocar a tela para compartilhar uma apresentação. Antes de trocar a tela, deixa eu só colocar uma questão, gente. É importante que vocês vão enviando as dúvidas para a gente ir coletando, para perguntar a Beatriz. Então, assim, não se sintam acanhados. Aqui a gente está entre amigos, o doutor David, a doutora Samira, a doutora Liana, o doutor Lucas. Ele está dizendo que tem 2 livros seus. Ah, legal. Né? E eu vou compartilhando a transmissão, por isso que eu estou olhando um pouquinho para baixo, sabe? E antes de você compartilhar a tela, exato, ele disse que sua palestra foi um divisor de águas lá no escritório dele. É muito legal, né? Puxa, tudo bem. Que bom pelo comentário já no início da palestra que gera mais expectativas para quem participa, né? Pois é, bem legal. Então, gente, vocês estão ouvindo bem? Tá tudo bem o áudio? Porque aqui tá tudo bem. Quando a gente está transmitindo, tá tudo bem. É só para a gente estabelecer isso e continuar nosso jogo, continuar a rodar. Eu vou passar a palavra para a Beatriz, para ela começar a desenvolver o raciocínio, mas podem enviar as mensagens de vocês que eu vou estar anotando para perguntar ela no final, ok? Vamos lá. Ótimo. Vamos começar então. Bom, eu vou por aqui, colocar um pouquinho para a minha apresentação, só um comentário que eu ia fazer, que se você quiser depois receber essa apresentação,
Você pode deixar o seu e-mail e aí nós enviamos para você, tá? Então, sinta-se livre para solicitar. Bom, formação de preços na advocacia, estratégias para consultivo e para compensação. Já foi falado aqui dos livros, né? Eu deixo aqui a capa deles. Quem tiver interesse, você acha pela editora Juruá, pela internet, ou eu tenho exemplares que posso enviar por TEDx para vocês, né? Então, só solicitar. Mas o livro azul, ele é de 2016, é o último que eu lancei, e ele fala da precificação, mas também vai falar de gestão financeira na advocacia. Esse verdinho, né, foi 2014, né, a primeira obra, né, e ainda a única, né, sobre esses. Eu tenho certeza que agrega bastante para vocês também. E tive a alegria de tê-los entre os mais vendidos da editora também. Então, isso é muito bacana. Bom, vamos então começar esse raciocínio, né? Quero começar com essa pergunta. Qual é o valor do seu trabalho? Eu acho que você já deve ter pensado isso, né, em algum momento. A minha ideia é ajudá-los na questão de que eu não sei se você já teve uma situação assim. Às vezes, quando o cliente não fecha a negociação, a gente sempre acha que o problema é o preço. E a gente sempre acha que a gente cobrou demais também. Cobrei caro, por isso o cliente não fechou. Mas também, quando o cliente fecha de primeira, a gente tem aquela sensação que eu podia ter cobrado mais caro, né? Qual que é a ideia? Não é nem mais nem menos. É nós cobrarmos um preço justo. Como que eu cobro um preço justo? Se eu usar uma metodologia onde eu vou considerar custos que eu vou ter para realizar esse trabalho, onde eu vou considerar uma lucratividade em cima, aonde eu vou também trazer a minha experiência, a minha especialidade no tema, a minha reputação, o meu nome. São alguns critérios que nós conseguimos chegar num valor monetário, digamos assim, para passar ao nosso cliente, aonde acontece duas coisas. Se o seu cliente aceita de primeira, você não precisa ficar com a sensação que você podia ter cobrado mais caro, mas que você cobrou um preço justo, porque vai cobrir os seus custos, vai gerar uma margem de lucro bacana, e que legal que você foi assertivo. Você atendeu ali, pelo menos a uma expectativa, a uma previsão que o teu cliente tinha em relação a isso. E se ele te faz questionamentos, você vai estar apto para explicar a ele como que você chegou naquele preço. Então, assim, puxa, doutor, mas achei muito caro. Bom, você tem uma metodologia, um critério para explicar para ele. Bom, deixa eu te explicar aqui como que eu compus esse preço, tá? Tinha aquela frase antiga, né? Claro que hoje isso não acontece mais, que o advogado passa o preço de acordo com a cara do cliente, né? Isso não dá mais. A gente sabe que a advocacia mudou muito, vem mudando muito, né? Hoje em dia a gente tem enfrentado um mercado que as empresas trabalham com orçamento, as empresas muitas vezes fazem cotação, até mesmo a pessoa física, né? Ela faz uma cotação ali, às vezes, de advogado. O que nós precisamos entender hoje, né? Que é até uma frase que eu compartilho aqui com vocês. Falamos de algo intangível para o nosso cliente e de difícil mensuração de tempo para o advogado. Então, o que nós vendemos praticamente para o nosso cliente? Nós vendemos o nosso tempo. E hoje é uma das coisas que parece que está mais escasso e mais difícil, né? O tempo passa muito rápido, o ano passa muito rápido, seu dia passa muito rápido. Mas nós vendemos o nosso tempo para o cliente. Aí você pensa assim, mas Beatriz, você vai falar sobre precificar por hora? Vamos precificar por hora também, mas a questão não significa que você vai vender por hora para o seu cliente, tá? Mas eu preciso fazer um cálculo interno. Quanto custa uma hora minha de trabalho? Por quanto eu deveria vender essa minha hora de trabalho? É esse raciocínio que nós precisamos fazer. Quanto custa uma hora minha de trabalho? E por quanto eu tenho que vender essa uma hora de trabalho? Analisa comigo, já vou antecipar aqui algumas coisinhas que estão na apresentação. Se você trabalha uma média de 8 horas por dia,
e nós temos hoje no mês 22 dias úteis. Eu já vou mostrar um quadrinho para vocês que tem isso. Imagine comigo que você trabalha mais ou menos 176 horas por mês. Ah, mas eu posso trabalhar mais, eu posso trabalhar menos um determinado dia, mas você já pode começar fazendo esse cálculo. Qual é a minha carga horária de trabalho mensal? Se eu consigo chegar num valor de preço dessa minha hora, se eu pegar as horas que eu trabalho no mês e multiplicar por esse valor de preço de uma hora, eu consigo chegar num potencial de faturamento. Seja eu um advogado individual, uma sociedade única, né, digamos assim, ou eu e a minha equipe. Então, esse é um cálculo muito importante, né? Qual é as horas disponíveis de trabalho que eu tenho dentro do mês? Como que eu formo o preço dessa hora? Qual é o meu potencial de faturamento se eu conseguisse remunerar cada uma dessas horas? É óbvio que nós não vamos vender por hora. Não é uma prática comum no nosso mercado brasileiro, mas muitas empresas grandes hoje contratam por hora, mas a gente ainda está naquela linha do famoso pacote, né? Ah, eu quero que você me atenda em todas as áreas. Ou se eu estou atendendo uma pessoa física, um trabalhista, um civil, eu vou vincular esses honorários ao êxito. Como que eu sei que ao final de 3, 4, 5 anos que esse processo vai durar e vai ter um determinado êxito? Como eu sei quanto custou esse processo para o meu escritório ao longo desse tempo? E se o êxito que eu tive foi suficiente para cobrir todo esse custo e ainda gerar uma margem de lucro? Então, essas são informações muito importantes, tá? Tudo começa com eu entendendo que eu sou o principal responsável pela valorização dos meus lucros, tá? Interessante porque se o conceito de valorizar significa agregar valor ou reconhecer a real importância de algo, por que muitas vezes criamos a iniciativa do reconhecimento a partir dos nossos clientes? Sabe quando você passa o preço e fala, puxa, achei muito caro, e aí gera para você de desvalorizar? Cortou um pouquinho o seu áudio, Beatriz. Dá uma. Trabalho, coisa para fazer. Então, eu como advogado, eu sou o principal responsável pela valorização dos meus honorários. E eu preciso ter a segurança de explicar ao meu cliente como eu cheguei naquele preço, como eu formei aquele preço, ok? E se eu tenho uma estrutura e uma metodologia, isso me ajuda até na venda com o cliente. Porque eu não usei um achismo para formar o preço, mas eu estou usando uma metodologia. E essa metodologia começa com esses 3 critérios que vocês estão vendo aí na tela. Eu preciso alinhar uma estratégia com base nos custos internos, variáveis externas e expectativa de ganho, tá? Então, o que são esses custos internos? Você tem o custo com o escritório, água, luz, condomínio, aluguel, às vezes a secretária. Você tem o seu prolabore, a sua expectativa de ganho, você paga lá os impostos. Eu preciso considerar esses custos dentro da formação do preço. Então, em que sentido? O preço que eu passar para o cliente tem que ser suficiente para cobrir esse custo e para ainda gerar uma margem de lucro no final. Porque o que vai sustentar o seu escritório não é a receita. Então, veja bem isso, como é um conceito às vezes equivocado que nós temos. O seu escritório pode faturar R$1 milhão por mês, mas você pode dar prejuízo mesmo assim. Por quê? Custo é envolvido para trazer esse R$1 milhão. Aí eu quero fazer uma pergunta para você, que eu sempre faço essas perguntas nas minhas palestras. Eu só não vou conseguir ouvir a resposta de cada um de vocês. Mas pensa assim comigo. O que você prefere? Faturar R$1 milhão e ter uma lucratividade de 10%. Então, pensa aí. Faturar R$1 milhão e ter uma lucratividade de 10%. Ou faturar 500 e ter uma lucratividade de 5%. Então, faturar R$1 milhão e ter uma lucratividade de 10%. Ou
faturar 500 mil e ter uma lucratividade de 20%. Não é uma conta muito difícil, né? Porque a primeira coisa que você pensa, né, doutora Dani? A doutora por aí fazer a conta. Quanto que dá essa conta? 10% de 1 milhão, 100 mil. 100 mil. E 20%? 100 mil. 100 mil. E aí eu faço essa pergunta para você. É a mesma coisa? 1 milhão que eu lucro 10% e 500 mil que eu lucro 20%. Esses tempos eu fiz essa pergunta, eu estava conversando com um doutor de um escritório muito bacana, escritório referência na cidade. Sim. Eu prefiro faturar 1 milhão porque 1 milhão é mais legal. Falou assim, né? A verdade é que não é a mesma coisa. A complexidade do escritório não é a mesma coisa também. Na verdade, eu entendo muito mais custo para trazer 1 milhão de reais do que para trazer 500 mil. Uma coisa que a gente não pensa é que para faturar 1 milhão de reais, eu preciso de pessoas, eu preciso de estrutura, eu preciso de uma carteira de processos e de clientes. Tudo isso custa. Então, o custo tem como objetivo trazer uma receita. Qual que é o melhor cenário dos dois? Eu preciso olhar na margem que eu estou tendo. É melhor que você fature 500 mil e tenha uma margem de ganho de 20%. Porque você está sendo mais eficaz. Ou seja, você está deixando mais margem em cima do faturamento que você está gerando dentro do escritório. Hoje, tendo essa vivência já de atendimento de muitos escritórios, conhecendo a realidade de escritório de advocacia, eu já vi lucros. Na advocacia, você pode trabalhar com números assim tranquilamente, acima de 50%, 60% de lucratividade. Então, seria mais ou menos assim. Se eu faturar 100 mil reais, dá para sobrar tranquilo 60, 70 mil reais por mês, para eu distribuir de lucro aos sócios. Eu já vi lucratividade de 95%. Eu não estou falando para você de êxito e honorários pontuais, tá? Eu estou falando de dinheiro mensal, não só escritório empresarial, mas pessoa física. Então, pessoa física que conseguiu atingir um equilíbrio de receita. Uma dica muito importante que eu quero te dar, eu sempre sugiro isso nas minhas aulas, que você construa algo que eu chamei de painel analítico de desempenho. O que é isso? É você listar todos os seus processos, valor econômico envolvido, expectativa de ganho em valor e a data que você tem como previsão para entrar esse recurso dentro do teu escritório. Porque você constrói uma previsão de receita no teu escritório. Então, você até se surpreende, porque às vezes você tem lá vários processos e você acha que tem X processos e quando você vai ver a Y, tá? Você consegue controlar tudo num lugar só. Claro que o sistema faz isso para você, mas se você não tiver, você pode construir esse controle de toda forma. E você listar qual a expectativa de ganho que eu tenho em cada processo, e em que ano eu tenho expectativa que isso entre. E você começa a construir uma previsão de faturamento e de receita dentro do seu escritório. Principalmente se você... Isso faz bastante diferença. Cortou um pouquinho no final o seu áudio. Você pode repetir um pouquinho? Sim, tá. Eu estou escutando do seu áudio. Se você conseguir abaixar um pouquinho, tá, me ajuda também. Bom, então só concluindo. Principalmente se você é pessoa física, você construir esse painel analítico de recebíveis, porque você começa a ter uma previsão de receita a longo prazo no seu escritório e você consegue até trabalhar melhor numa captação de clientes. E você começa também a entender pelo menos uma previsão de honorários mensais sem você precisar ficar muito no escuro, principalmente quando se trata de você ter ganhos no êxito. Quando você é empresarial, você às vezes tem mais contratos de partida, então confia mais
fácil. Mas eu queria deixar essa indicação para vocês, eu até não coloquei isso ali na apresentação, mas dessa construção desse painel analítico, ok? Bom, continuando ali, eu vou compartilhar de novo com vocês a apresentação, eu não vou conseguir passar em cada slide, depois eu acho que é tranquilo enviar para vocês. Mas assim, você precisa analisar para formar o preço, só falando dessas questões externas que eu falo ali, né? É alinhar uma estratégia internos e aí questões externas. O que são essas questões externas? Aspectos mercadológicos, por exemplo, a região onde o teu escritório está. Você analisar isso também. O tamanho do mercado, concorrência, mão de obra, valor da marca, a sua área de atuação, o que eu posso fazer para melhorar a minha área de atuação. Às vezes a gente fala assim, puxa, mas eu tenho que atender uma outra área para eu ter uma rentabilidade, uma receita melhor. Mas se às vezes você não está conseguindo potencializar uma área, às vezes você também pode, às vezes, ter uma outra área, mas ela acabar ficando frágil também. Duração dos processos, que é esse painel analítico que eu comentei com vocês, você saber quanto tempo, em média, está durando um processo dentro do seu escritório, porque enquanto ele estiver no escritório, ele está gerando custo, tá? Mão de obra disponível, qual é o tamanho da sua equipe? Você fazia aquele cálculo que eu comentei anteriormente, eu já vou chegar no quadro que vai mostrar melhor isso, mas assim, se nós vendemos as nossas horas para o cliente, quantas horas eu tenho disponível dentro de um mês para atender todas as demandas do meu cliente? E eu trabalhar melhor no mercado, ok? E aspectos financeiros, como eu falei anteriormente, o custo com a mão de obra, o custo com a equipe, o custo estrutural do escritório, prazos de recebimento que eu dou para o meu cliente, isso pode impactar o meu fluxo de caixa, modelo de entrada de receita, puxa, mas eu cobro tudo no êxito, será que eu não consigo cobrar um valor mensal do meu cliente para acompanhamento? E lucro desejado, né, que é essa margem de lucro. Eu quero chegar para vocês nesse quadro aqui. Então, o que você tem ali no quadro? Você tem exemplos, ok, de advogado sênior, pleno, júnior, estagiário. Vamos olhar ali para o advogado sênior. Ele tem uma remuneração de 8,300, como se fosse a expectativa de ganho dele. Ele trabalha 9 horas por dia. Se ele multiplicar por 22 dias úteis, ele trabalha 198 horas no mês. Se eu pegar os 8.300 dividir pelas 198 horas que ele trabalha no mês, eu chego em R$ 41,92. O que é esse 41? Não é o preço da hora dele. É o custo por hora só para remunerar esse prolabore de 8.300. Então, é um primeiro cálculo que você pode fazer. Qual que é o seu prolabore? Qual a sua expectativa de ganho? Quanto eu gostaria de ter um honorário fixo? Quantas horas eu trabalho? E lembrando, são horas dedicadas à parte técnica da advocacia. Se eu divido com a captação, se eu divido com a gestão, eu não vou considerar isso como hora trabalhada. Ok? Então, eu só vou considerar horas dedicadas à parte técnica. 6 horas diárias, vezes 22 dias úteis, 132 horas no mês. 8 horas, vezes 22 dias úteis, 176. Então, esse é o primeiro cálculo que você pode fazer. Você vai chegar no custo da mão de obra por hora. Ainda não é o seu preço. Por quê? Vou voltar aqui na apresentação. Você ainda vai precisar adicionar um custo fixo. O que é o custo fixo? É o teu custo estrutural fora com a equipe jurídica. O custo com a equipe jurídica, você usa esse cálculo que eu te falei, tá? Vamos supor que você tenha várias pessoas na sua equipe e você queira chegar num custo hora. Você vai pegar a remuneração de todo mundo e dividir pelas horas que todo mundo trabalha no mês. Vou pegar um valor total de custo com a equipe e dividir pelo total das horas da equipe. Eu vou chegar numa média do custo da equipe por hora, tá?
Aí eu preciso adicionar o custo estrutural, que é aquele que dá suporte. A secretária, o aluguel, o condomínio, o material de escritório, os serviços gerais. Se você tem uma sociedade única, você não tem tanto custo estrutural, mas qualquer custo que você eu chamo que é o custo que dá suporte à parte jurídica, você vai usar esse raciocínio e como que eu posso diluir o custo estrutural? Como que eu posso diluir o custo estrutural e ter ele por hora também, tá? Então, eu posso pegar, veja, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Ó, imagine uma banca que tem 10 advogados e que trabalham 8 horas por dia. Então, cada advogado trabalha 175 horas, tá? Se eu tenho 10 advogados, eu tenho 1.760 horas. Eu posso pegar um custo estrutural de 40 mil, que é um exemplo aqui que eu trouxe, poderia ser 10 mil, poderia ser 2 mil. Eu vou diluir isso nesse 1.760, que é as horas totais da equipe jurídica. Dentro do 40 mil não está o custo com advogados, isso é custo com mão de obra. Aqui está só o custo estrutural e a área de staff. Se eu pegar 40 mil e dividir por 1.760 horas, eu tenho o segundo componente da minha fórmula, que é R$ 22,72. Por que R$ 22,72? O custo fixo por hora. Eu vou somar esses R$22 lá do R$41 do advogado sênior, na tabelinha, por exemplo. Então, era a gente, o custo da mão de obra do advogado sênior dava R$41, eu vou somar um custo estrutural de 22. É só você no seu escritório, você sócio, vai pegar lá o seu custo de 5 mil, de 10 mil, e vai dividir pelas 352 horas que vocês dois trabalham no mês. Cada um trabalha 8 horas, 76, vezes 2, 352 horas. E você vai chegar nesse custo fixo por hora. Agora, viu isso? Nesse 1.760, trabalha mais com o ponto do osso, puxa, não, aqui pode diminuir esse processo. Você pode pegar esse custo final e dividir pela quantidade de processos que você movimenta no mês. E aí você vai chegar, no exemplo aqui que eu trouxe, ó, os mesmos 40 mil, mas esse escritório movimenta 500 processos por mês. Você chega num custo estrutural de R$80 por processo. O que é esses processos movimentados? Aqui eu quero dar uma dica para você, que é bem importante, que eu também coloco aí na apresentação. Uma coisa é a quantidade de processos ativos dentro do escritório. Outra coisa é a quantidade de processos que você efetivamente movimenta. Você despende tempo para o processo. Processo que não movimenta e que não consome tempo, ele não está tendo alocação de custo. Ele está lá parado. Então, você tem que montar uma estrutura para atender processo que tem movimento. Processo parado, ele não está consumindo o custo do escritório. Então, se eu tenho 1.000 processos, eu preciso de uma equipe para atender 200 processos que eu estou movimentando, não 200 processos. Então, esse é um dado importante para você levantar. Quando você estrutura uma controladoria, você consegue extrair essas informações de uma maneira mais assertiva. Mas se você começa a registrar o teu tempo num timesheet, seja ali no Excel, você começa a ter uma ideia melhor de alocação de tempo que você está tendo no processo e, por consequência, se o processo está tendo demanda no tempo, você tem que ajustar. E eu queria também deixar essa dica para você. Registre as suas horas. Duas coisas. Ela serve para você ter uma gestão melhor do seu tempo e, segundo, para você formar um histórico desse cliente. Na hora que você vai renegociar um horário, você não vai lembrar que ele ligou 3 vezes por dia durante 6 meses. Agora, se você anotou, eu liguei, eu atendi o telefone, acompanhei o processo, eu fiz audiência, você consegue ter uma visão melhor de quanto tempo você realmente dedicou para esse cliente, qual que é o custo da sua hora, você compara isso com o quanto que ele está te pagando. E aí nós começamos a fazer o que eu chamo de validação da rentabilidade dos contratos atuais dentro do seu escritório.
Esse é o primeiro cálculo que você vai fazer quando você vai estruturar a precificação. Não tem como eu falar quanto eu quero de margem de lucro, se tá legal, se não tá, se eu primeiro não fizer uma validação da lucratividade que eles têm nos contratos, seja de partido, seja no êxito. Ah, mas eu vou registrar horas de processo de êxito que vai durar 3, 4, 5 anos. Não, mas você pode fazer aquele cálculo. Se eu pegar todo o custo do meu escritório, mão de obra, custo estrutural, impostos, margem de lucro, e dividir tudo isso pela quantidade de processos que a minha banca movimenta por mês, quanto que dá de custo médio por processo? Eu chamo de CMQ em uma das minhas fórmulas lá. Custo médio do processo. Então, nós termos esse olhar financeiro do negócio, ele é muito importante. Hoje eu falo que o financeiro, ele é o coração do sistema. Por quê? Se o coração parar de funcionar, ou uma hora parar de bater, as demais áreas rapidamente serão afetadas. E eu não posso mensurar a performance do meu escritório se eu conseguir trocar de carro no ano, se eu conseguir viajar, se está sobrando dinheiro na conta. Não é por aí que eu vou mensurar se o meu negócio está indo bem ou não. Eu preciso ter um fluxo de caixa, eu preciso saber quanto custa um processo dentro do meu escritório, qual que é o custo de uma hora de trabalho, por quanto seria ideal vender essa uma hora de trabalho. Esse raciocínio por hora, você não vai falar para o seu cliente, olha, a minha hora custa R$500 e eu vou levar 2 horas aqui no teu caso. Não. Mas se você fizer o cálculo interno, você vai falar para o seu cliente, olha, eu vou te cobrar R$1.000. Você sabe que a sua hora vale R$500 e que você vai levar 2 horas no caso. Se eu pudesse dizer para você qual que é assim, um segredo de sucesso da precificação, para sempre você ter lucratividade, é você passar um preço vinculado a uma limitação de trabalho. Ou pelo menos fazer esse cálculo interno. Ou atender um emprego. O cliente quer contencioso, quer consultivo. Separa a base do cálculo. Nem que você passe um preço só, mas separa. Bom, vou consultar. Quantas horas eu estimo que eu vou dedicar por mês? 10 horas? 20 horas? Qual é o preço de uma hora minha de trabalho? Então eu vou cobrar aqui R$5.000, R$4.000 para atender no consultivo. O contencioso, quantos processos? 100 processos? 200 processos? Qual é o preço de um processo dentro do meu escritório? Eu vou cobrar R$90, vou cobrar R$5 por processo? Eu vou multiplicar isso também por 2 preços separados, eu vou junto e passar para o meu cliente. Qual seria a melhor opção? Olha, cliente, eu vou atender você por favor, até tantas horas até tanto. Mas se ele não aceita o que eu chamo de limitador no contrato, você precisa lembrar que lá na sua margem de lucro, você já vai trabalhar com margem um pouquinho maior para você ter uma folga ali, para que se o cliente venha demandar muito mais do que foi previsto, você sabe até quantas horas e até quantos processos ele pode demandar por mês para que você tenha lucro. Então, muitas das análises que nós fazemos, não necessariamente nós vamos passar isso na venda para o cliente, mas nós vamos fazer cálculos internos para daí apresentar uma apresentação para o cliente, ok? Se a banca souber qual é o preço de uma hora de trabalho, poderá multiplicar pelas horas que a duração do trabalho e chegar a um valor fixado, passar para o cliente, como foi o raciocínio que eu expliquei. Se a banca souber o preço real de um processo, poderá multiplicar pela quantidade de processos na carteira do cliente e também chegar num valor fechado, ok? Esse conceito, essa ideia, ela é bem importante. Ela faz muita diferença se você começar a usar sempre essa linha de raciocínio na tua precificação, ok? Bom, terceira coisa, então nós falamos aqui de custos, né? Falamos do custo estrutural,
Temos os impostos, que faz parte do custo. Mas que imposto eu vou usar? Você vai inserir na tua base de cálculo a alíquota de impostos que você paga. Você está no simples, a sua alíquota é 8%, 6%, ou se você está no lucro presumido, você vai usar a alíquota de impostos na base de cálculo, tá? Margem de lucro, ela vem como um percentual em cima de todo esse custo. Então, é na margem que entra o valor do lucro desejado pela banca. Ela é diretamente influenciada pelo valor da marca e especialidade, que agrega valor ao preço. Então, eu quero te explicar um pouquinho melhor sobre essa questão da margem de lucro, tá? Então, é na margem de lucro que vai entrar a tua experiência, a tua especialidade, o teu resultado. Bom exemplo que eu falei, você quer 10% ou você quer 20%? Quanto maior a minha margem, melhor está sendo financeiramente falando. É como se eu cobrasse R$100 e R$90 sobra de lucro para mim. Hoje, quando você olha os grandes escritórios, não significa que eles têm um custo muito caro, por isso que o preço é mais alto. O que é mais alto? A margem de lucro. Porque a margem ela é impulsionada pela marca, pela experiência, pela especialidade. Então, o custo todo, você já entendeu comigo, que ele é diluído numa estrutura. Eu posso ter um custo de 500 mil, mas eu também tenho 200, 300 advogados. Então, esse custo é diluído nas horas dessa equipe de... Ou eu posso ter um custo de 500 mil, mas eu também atendo 10, 20 mil processos. Então, esse custo também é diluído. O que cresce a cada ano que passa precisa ser a sua margem de lucro. Se eu tenho um escritório que ele faturava, eu vou ver fáceis aqui, R$1.000, daí sobrava R$500 no meu bolso. E hoje eu faturava R$1.000 e eu tinha 500 de lucro. Mas hoje ele fatura 2.000 e eu tenho 200 de lucro. É a mesma linha da margem que eu perguntei para você. Você quer faturar R$1.000 e sobrar 50%? Ou você quer faturar 2.000 e sobrar 20%? Mas, claro, sobra mais dinheiro na primeira opção. Só que se você cresceu em faturamento e a sua margem de lucro, significa que o teu custo aumentou. Então, você está sendo menos eficaz financeiramente. Por quê? Está crescendo o teu faturamento, mas o teu lucro não está crescendo. Só que o teu trabalho vai ser maior. Dá muito trabalho você cuidar de uma equipe de 20, 30, 40, 50 pessoas. Você cuidar de uma equipe de 5. Você ter um escritório de 30 metros quadrados ou você ter um escritório de 500 metros quadrados. Então, são análises dentro de precificação que elas são muito importantes. E uma última coisa, para eu abrir daí para as perguntas, e depois, como eu falei, eu vou disponibilizar a apresentação, porque aí vocês podem ver com mais calma algumas coisas. O que eu trouxe aqui, ó, influenciadores da margem de lucro, tá? O que são esses influenciadores da margem de lucro? Em que momento a minha margem de lucro vai ser maior e ela vai ser menor, tá? Ciclo operacional. O que é ciclo operacional? Duração do processo. Então, quanto mais longo for a duração do processo, melhor precisa ser a minha margem de lucro, porque muitos imprevistos podem acontecer que eu não vou conseguir prever a longo prazo. Contratos pontuais, eu posso, de repente, trabalhar com preço melhor para o meu cliente, tá? Porque é um trabalho pontual. Trabalho de longo prazo, eu preciso garantir uma margem de lucro melhor, ok? Segunda questão, risco envolvido, tá? Risco é uma coisa muito, muito importante também, tá? Porque geralmente a gente usa essa análise, ele é um pouco mais fácil para nós. Se eu tenho um risco maior envolvido, o que é esse risco? Valor econômico envolvido, o risco desse negócio, o impacto disso nos negócios do cliente, na pessoa física do cliente. Eu preciso trabalhar com uma margem de lucro maior. Exemplo, estou fazendo o cálculo, vai custar R$1.000 os custos. E eu vou cobrar 2.000, margem de lucro de 100%. É o que eu indico que você trabalhe, com o mínimo de margem de lucro de 100%.
tá? Eu não vou trabalhar com 100%, vou trabalhar com 200%, com 300%, dependendo do risco. Outra questão, complexidade do trabalho. Às vezes é um trabalho que exige pesquisa, às vezes exige estudo. Eu preciso repassar isso no meu preço também. Não significa que o meu custo vai ser maior, mas a minha margem de lucro vai ser maior. Aqui, eu trouxe algumas margens, o que impacta a margem de lucro, algumas questões mais principais. Mas no livro você pode ver mais critérios que você pode usar, tá? Potencial do cliente, quem é o cliente que eu estou atendendo, com qual cliente que eu estou falando. E ganhos futuros. Às vezes é um cliente que a curto prazo ele não está passando por uma fase legal. Mas se você de repente se colocar como um parceiro desse cliente, de repente você se colocar como alguém que vai ajudar naquela estruturação, ajudar naquele negócio. Beatriz, cortou o áudio. Só um minuto, viu, pessoal? Que Beatriz está tentando retornar. Estou vendo aqui que conectou o áudio. Oi, Beatriz, cortou agora que a gente está retornando para a transmissão. Cortou em que parte? No final, quando você estava fazendo a análise comparativa. Tá, no final. Tá, quando eu já estava mostrando a fórmula ou não? Só para eu me achar. Antes da fórmula, você começou a mostrar a fórmula. Ah, certo. Uhum. Quando eu estava falando aqui dos influenciadores da margem de lucro. Então. Isso. Bom, então nós temos que considerar aquilo que impacta a minha margem de lucro, ou seja, em que momento eu vou cobrar uma margem de lucro maior e uma menor. Por exemplo, eu sempre indico que você cobre um mínimo de 100% de margem de lucro. Se o teu custo é R$1.000, você vai cobrar R$2.000. Mas isso é um ponto de partida. Por quê? Se eu tenho risco envolvido, se eu tenho complexidade, muitas vezes ganhos futuros. O cliente não está bem agora, mas eu posso me colocar como um parceiro e a gente ter ganhos futuros lá na frente, tá? Outra questão também, é um cliente que pode te indicar dentro de uma determinada área de atuação, por exemplo, tá? Então, esses são os que eu chamo de influenciadores da margem de lucro, mas no livro vocês podem encontrar mais critérios que você pode usar, tá? Eu sugiro que você trabalhe com 5 níveis de margem de lucro. Por que 5 níveis? Você vai ter sempre o teu nível médio de margem de lucro, tá? Vou voltar aqui, tirar da apresentação. Então, assim, 5 níveis de margem de lucro. Você vai ter o teu médio, você vai partir disso, 100%. Eu posso caminhar para mais ou eu posso caminhar para menos. Em que sentido? Se um cliente que tem um risco baixo, não tem complexidade, é um trabalho pontual, de repente eu posso cobrar uma margem de lucro melhor para viabilizar o fechamento do negócio. Agora, tem risco, tem complexidade,
pode me proporcionar ganhos futuros, ou é um cliente em potencial, eu preciso trabalhar com uma margem de lucro maior. Só uma correção. Ganhos futuros é um cliente que não está bem agora, mas pode proporcionar ganhos futuros. Então, você trabalha com uma margem de lucro mais baixa para facilitar o negócio. Então, alguns influenciadores da margem de lucro diminuem a margem, outros aumentam. A ideia é que você fique sempre na sua média, ok? Mas a gente sabe que tem particularidades dos clientes. Por último, para a gente encerrar e eu abrir para as perguntas, eu deixei daí aqui na apresentação para vocês as fórmulas, tá? Que vocês podem olhar com um pouco mais de calma. Base hora, mês e ano. Base hora, o que eu expliquei para vocês é o que está nas fórmulas. PI, preço ideal. Mão de obra, que é aquele primeiro quadrinho. Mão de obra do advogado dividido pelas horas que ele trabalha no mês. Custo fixo do escritório dividido pelas horas disponíveis, ou seja, pelas horas de todo mundo que trabalha no escritório. Se é só você, você vai dividir o custo estrutural nas suas horas. Impostos, margem de lucro, tudo isso eu vou multiplicar pela quantidade de horas que eu estimo que o trabalho do cliente vai durar. Ou seja, mesmo que eu não cobre por hora, vocês acham que conseguiram entender comigo? Que a base de cálculo, ela vem por uma estimativa de horas, tá? Então, você precisa fazer esse cálculo interno. Depois você vai ver no material ali a fórmula para você calcular o custo médio do processo, como eu expliquei também. E depois, qual que é o custo médio do processo quando trata-se de êxito, tá? Então, você também vai poder ver essa questão ali na apresentação, tá? Deixa eu ver só aqui se eu queria só compartilhar mais algumas coisas aqui com vocês antes de Beatriz, nós irmos para no caso de margem calculada em termos de êxito, então, tá retornando a minha voz. A margem de lucro é maior, né, em função do risco. Então, o que influencia a questão da margem de lucro na cobrança vinculada ao êxito é o ciclo operacional, que eu chamei lá. Duração do processo é mais extensa. Então, enquanto o processo estiver dentro do escritório, ele está gerando custo. É o teu tempo que está alocado ali, a estrutura que existe para atender aquele processo. Então, ciclo operacional longo vai contribuir para uma margem de lucro maior, tá? Quando você coloca na ponta do lápis, não significa que um processo que te deu 50 mil reais ao final de 5, 6 anos, realmente te deu lucro. Você consegue concluir isso quando você fez o quê? Você registrou o tempo. Então, assim, quantas horas eu dediquei, será, ao longo de 4, 5, 6 anos para esse processo? Quanto custa a nossa hora? Uma coisa é quando o processo entrou no escritório em termos de custo. Hoje a minha estrutura cresceu, a minha estrutura está mais cara. Alguém tem que pagar essa conta. Quem paga essa conta? São os processos, são os clientes, é a carteira de clientes que você tem dentro do escritório, ok? Bom, uma última colocação aqui. Tem as fórmulas, então, tem 3 slides que trazem uma explicação mais detalhada em relação às fórmulas, ok? Vai seguir sempre essa linha que está aqui. Quanto tempo vai durar o trabalho? Quem vai atuar no contrato? Porque eu preciso saber que custo que eu vou colocar lá. E qual fórmula eu vou utilizar? É um trabalho que eu consigo mensurar em horas? Eu vou cobrar por hora. É um trabalho mensal? Eu vou cobrar por mês. É anual? Vai durar mais de um ano? É um processo que eu chamo de contencioso especial? Eu vou cobrar no êxito. E a fórmula traz esse direcionamento para mim, ok? Bom, o que eu preparei para vocês é isso. Eu deixo aqui só o slide final, que tem o meu e-mail. Se vocês quiserem me mandar perguntas, vocês podem ficar à vontade, tá? Tem o meu telefone também. Tem uma página no Face chamada Formação de Preços na Advocacia. Depois você pode conhecer. E eu queria verificar se alguém tem alguma pergunta de imediato, se a doutora Daniela tem alguma pergunta também. Senão eu fico à disposição caso vocês queiram também me enviar isso por e-mail posteriormente. Dr. David coloca, eu tenho uma dúvida, eu utilizo o critério de valor por hora, mesmo às vezes não cobrando por hora, mas eu faço o controle interno para ter ciência se estou tendo lucro ou não. Tenho 5 margens de lucros.
Ocorre que eu tenho uma dúvida. Eu sou o único proprietário do escritório e tem 2 associados que recebem ajuda de custo. Eu coloco na fórmula o atual custo do escritório e o atual custo da mão de obra, ou se eu coloco minha meta financeira. Exemplo, Perfeita ele coloca pergunta. aqui, exemplo, hoje recebo R$ 1.500 de prolabore, mas minha meta é 5.000. A dúvida dele é, ele projeta para 5.000 ou deixa a fórmula com que ele trabalha hoje? Sim. Doutor, veja o raciocínio comigo. Se eu quero conseguir tirar um prolabore de 5.000, eu preciso começar a passar um preço para o cliente que me proporcione tirar um prolabore de 5.000. Então, você vai sim usar na sua fórmula a expectativa de ganho. Porque se você usa só 1.500, você está passando um preço que vai remunerar só o prolabore de 1.500. Se eu tenho ideia de um prolabore de 5.000, eu preciso compor na minha fórmula que eu tenho essa expectativa de prolabore de 5.000. A questão dos associados. Você precisa trabalhar com uma média, uma margem de custo deles para você inserir na tua fórmula, mesmo que eles ganhem só um variável. Por quê? Você tem que passar um preço para o cliente que cubra alguma expectativa de preço, de ganho que você quer passar para os seus associados. Essa que é a linha. Eu vou passar um preço que cobre custos e atende uma expectativa de ganho. Perfeito. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Querem tirar alguma dúvida aqui? Porque eu sei que tem um delayzinho, as pessoas demoram a entender o que a gente está falando. Mas vocês têm alguma dúvida que queiram tirar? Bom, enquanto... Se cada um quiser pensar um pouquinho, amanhã aplicar no escritório, fiquem bem à vontade para me mandar e-mail, mensagem, que eu respondo, né, com todo prazer. E eu fico à disposição também de vocês, né? Eu tenho certeza que o que nós conversamos aqui, né, embora num curto espaço de tempo, vai ser muito útil dentro do seu escritório. Embora eu já percebi que muitos que estão nos assistindo já têm aí algumas estruturações de preço dentro do escritório. A grande maioria que eu percebo ainda segue a tabela de honorários do AB. E não faz esse controle que a gente chama o controle da gestão financeira mesmo, até para entender se o negócio está dando resultado ou não dá, porque tem a ilusão, essa é a grande questão. O dinheiro está entrando, enquanto o dinheiro está entrando e está dando para pagar as contas, eles acham que estão no lucro. Sim, né? Exatamente. Por isso que essa base financeira, ela é muito importante dentro do escritório. Eu já vi, assim, transformações incríveis dentro dos escritórios, depois que você estrutura as finanças e depois que você estrutura a precificação. Então, vale a pena insistir no tema, ler sobre isso. Se vocês quiserem, ali, digitando o meu nome no Google, vai aparecer alguns artigos que eu já escrevi sobre isso, e essas leituras ficam como complementares ao que nós conversamos aqui também. Doutora Samira está perguntando, tem doutora Liana, quando o sócio administrador vai se retirar, como é que ele deve ser remunerado? Mas essa é uma pergunta muito profunda. Eu já trabalhei em alguns escritórios, tá? Não uma vez, algumas vezes já. Saída de um sócio, como que eu remunero a saída desse sócio? Tem sim critérios que você pode usar para você conseguir chegar numa conformidade, né, entre ambas as partes. Mas eu vou até pedir que, se você quiser saber um pouquinho mais, você me mande um e-mail sobre isso, porque eu não tenho uma resposta pronta para você, tá? Tem alguns critérios, algumas análises que a gente pode fazer para estruturar uma cisão. Como também quando a gente faz o que eu chamo de um acordo de sócios, tá? A gente vai trabalhar política de distribuição de dividendos, de honorários. Esse é um tema que eu também tenho falado bastante, porque ele entra dentro de finanças, tá? Mas em relação à cisão, eu precisaria te fazer algumas perguntas para conseguir te dar um norte em relação a isso, ok? Perfeito. Mas eu posso te ajudar. Então, se você quiser me mandar um e-mail, por favor, fique à vontade. Até para dar mais detalhes, né? Porque vai precisar de detalhes. Vamos precisar de detalhes. A doutora Samira está perguntando mais sobre os seus contatos. Deixa eu só colocar aqui, ó. Eu sei que no Facebook a Beatriz... É bom. No Facebook a Beatriz tem uma fanpage também, que é bia.machinique. Mas deixa eu colocar de novo aqui, ó, os meus slides aqui.
Então tá aqui, pessoal. E-mail Beatriz, arroba, Sua honorários da bateria tá advocacia. acabando. Tá acabando, todo mundo descobriu. Beatriz, arroba, honorariosnaadvocacia.com.br. Tem meu telefone ali também, ok? Se vocês quiserem apresentação, doutora Dani tem apresentação, ou me mandem por e-mail que eu também posso encaminhar essa apresentação para vocês. Gente, todo mundo que tiver na lista, eu faço esse compromisso hoje. Todo mundo que tiver na lista, amanhã, quando a gente disparar o e-mail de amanhã, eu vou colocar em anexo a apresentação da Beatriz e vocês vão ter acesso aos slides da formação de preço, que eu acho que é essencial, porque ali tem todas as fórmulas, tá bem redondinho, dá para vocês eu acabei falando mais coisas também aqui de dicas que eu queria dar para vocês, e ali vai ter mais questões teóricas que também são importantes para complementar o assunto. Bom, e recomendo demais o livro. Eu não tenho o segundo, eu tenho o mais antigo, mas recomendo demais a leitura, porque Bom, formação de preço, sobretudo com relação à parte de negociação, não é uma coisa assim, ainda é um tabu muito grande para as áreas de serviço, sobretudo. Você bem sabe disso, né? não, com certeza. E hoje eu estou bastante presente nas OABs, na Escola Superior de Advocacia, até né, você que está nos assistindo aí de qualquer estado, você pode sugerir na ESA, eu tenho um contato bem grande com a ESA, para trazer cursos de precificação. Aqui no Paraná, eu estou em Curitiba, por isso que eu estou tão agasalhada, assim, porque nós estamos passando aqui por temperaturas baixas bem difíceis, mas eu ministro periodicamente cursos aqui na ESA Paraná, você também pode ficar à vontade para sugerir na sua cidade, eles com certeza farão o contato e será um prazer também conhecê-los pessoalmente. Perfeito. Eu gosto da sua estratégia de você projetar seus custos, projetar, na verdade, seus ganhos e até a forma de precificar baseado na sua meta, baseado na sua projeção de escritório. Porque senão você não vai sair do lugar nunca. Sim, exatamente. A gente precisa ter metas, né? Tem uma frase que eu gosto, né? Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, nós não podemos chegar em qualquer caminho ou trilhar qualquer caminho. Nós temos que ter isso como objetivo, temos que ter metas e a jornada se torna mais gratificante também, com certeza. Doutora Ana Paula coloca, a precificação do trabalho vai dar resultado à medida que os clientes mudam, mas a decisão do perfil de cliente é sua, não é do cliente. Beatriz ainda falou isso aqui. A decisão é sua, não é? Eu entendo essa questão difícil um pouco do relacionamento com o cliente, porque hoje a gente vê não é mais que nem antigamente, né? Falar de valorização dos honorários é fácil, mas a hora que aquele teu cliente antigo bate na porta, que estava com você há 5 anos, e fala, olha, eu tô indo embora porque o cara do lado vai me cobrar R$500 a menos, o negócio fica difícil para o nosso lado, né? Lembra o que eu mostrei lá no começo? O advogado é o principal responsável pela valorização dos seus honorários. Se a gente mostrar técnica, inteligência e principalmente, eu não estou passando o preço de acordo com a cara do cliente, eu estou passando um preço com base nos custos, no tempo despendido para a realização desse trabalho. Cliente, nós podemos negociar, eu tenho essa margem de negociação com você. Essa parte negocial, com certeza a doutora Dani tem muito mais propriedade. Eu acredito até que a Camila amanhã vai abordar também algumas questões relacionadas ao marketing, a contato com o cliente, negociação com o cliente. Então eu deixo para que as especialistas possam responder isso a vocês com maior propriedade. Não, mas é curioso, Beatriz, porque a gente fala na parte de negociação que a gente normalmente nunca fica satisfeita com essa questão da formação de preço e negociação. Porque quando o cliente não quando ele não pede para baixar, a gente acha que cobrou barato. É a nossa sensação. E quando ele pede para baixar ou quando ele não fecha, a gente acha que cobrou caro demais. É uma equação difícil de fechar. E foi o que eu falei no começo. Quando o cliente fecha, de primeira, você pensa que podia ter cobrado mais caro. E quando ele não fecha, você acha que você errou no preço. Na verdade, a ideia é nós trabalharmos um preço justo. Se o cliente não fechou, você pode até perguntar a expectativa dele. Mas você precisa entender que você tem custos, você tem uma especialidade, uma experiência.
Oi, E cortou? dependendo, vocês estão me ouvindo aí? Eu acho que Estamos lhe ouvindo. Você não tá na imagem, mas estamos lhe ouvindo. Deu uma cortada boa aqui. Bom, gente, provavelmente a internet da Beatriz não vai voltar. A gente está tentando conectar, mas está com problema. Então, eu vou pedir a vocês, né? Eu vou convidar vocês. Vamos encerrar a live de hoje. Eu vou convidar vocês a vir amanhã, excepcionalmente às 19 horas, para assistir a nosso encontro de manhã com a doutora Camila Berni, com o professor Reinaldo, ou Rodrigo, com o professor Rodrigo, para falar sobre o direito digital, sobre as novas, digamos assim, o novo direito, as velhas leis, né? E como é que qual o papel do direito nessa nova transformação digital. Eu conto com vocês amanhã, tá? Grande abraço. Infelizmente esses problemas técnicos acontecem, mas a gente vai trabalhar para solucionar e eu encontro com você aqui amanhã às 19 horas. Abraço grande, tchau!